Fala, fiel, tranquilo? Vamos com a Lili Nascimento, que tá lá no CT do Coringão e vai trazer todas as informações atualizadas do nosso Corinthians. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, clica no inscrever-se aqui embaixo e já ativa o sininho para você não perder nada do Coringão e deixa seu like aí que também ajuda a gente demais e vamos pro vídeo. Atingir mais uma meta que é conceder uma entrevista exclusiva para a Lili Nascimento. Ela quer gastar o inglês dela, quero ver se sabe gastar o holandês também nessa brincadeira, hein, Lili? Estudando já, hein? Olha, o holandês não vou prometer muito, tá? Mas no inglês estou empolgada, ansiosa aí para quem sabe fazer uma entrevista exclusiva com o Memphis Depay. Poderia ser hoje, mas não, porque ele está com a seleção holandesa depois do jogo contra o Palmeiras. Ele atuou os 90 minutos, pegou jatinho particular, mais de 30 horas de voo e se juntou à seleção que entra em campo contra a Espanha nesta quinta-feira e depois no domingo. Lembrando que o Memphis Depay, ele volta entre segunda e terça da semana que vem. Ele terá aí pelo menos 2 dias de treino com todo o elenco para a grande final contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Tempo suficiente se você for olhar para outros atletas que foram também nessa data FIFA e que devem chegar um dia antes da partida, pelo menos, então terão pouco tempo. Memphis Depay um pouco mais, apesar da viagem ser bem cansativa, né? Ele que volta à seleção depois de 2 convocações que ele ficou de fora, está bem empolgado, fisicamente diz que está bem também, então vamos acompanhar para ver se ele entra em campo aí pela seleção. Pelo Corinthians, tá? Os torcedores estavam pegando bastante aí no pé do Memphis Depay, porque ele entregou muito na temporada passada e é lógico que os torcedores cobram essa entrega do Memphis também em jogos importantes, né? Vocês mostraram o número, vão debater bastante sobre isso, mas em jogos de pontos corridos ele costuma fazer mais gols, né? Em jogos decisivos aí de mata-mata, a torcida pega no pé. Gostaria que ele aparecesse mais, né? Pelo tamanho que é, pelo peso que veio, não somente o financeiro, porque a cada assistência, a cada número batido, você não ouve só o grito de gol, mas também aquele barulhinho de caixa, né? É grana caindo também na conta de Memphis Depay. Digamos que depois desse último jogo contra o Palmeiras, claro, a torcida acalmou um pouquinho os ânimos, mas ainda quer ver o Memphis entregar muito mais em jogos de mata-mata, viu, amigos? Ô, Lili, eu vou te liberar, então, para você seguir o seu trabalho e acho que esse é um ponto importante para a gente conversar, né? De querer ver o Memphis também aparecendo mais e trazendo essa responsabilidade que as coisas estão mais calmas. O Memphis em pontos corridos e mata-mata pelo Corinthians. Pontos corridos com 19 jogos, mata-mata 10, 8 gols e 13 assistências. E no mata-mata ele acaba dando mais assistência do que marcando, né? E a minutagem para participação em um gol nessas 2 competições. Porque porque é muito doido, parece que o Memphis, né, Bruno, ele tá meio que, e é natural isso, por vezes, de que o time tá bem e o jogador é valorizado. O time tá mal, e aí a gente não sabe se depende do jogador estar bem pro time estar bem, se o time estando bem potencializa o jogador, porque o Memphis, na mesma semana, a gente falou que estava pressionado no nosso touch, a gente falou sobre a necessidade. É claro que isso é normal, mas no Corinthians isso tem um barulho muito maior. Não, e a por cada exemplo, rodada ou a cada semana esse humor pode mudar, né? Porque a gente tava falando agorinha do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, mesmo quando o Flamengo tava mal, a pressão não era no Bruno Henrique. Não, não era. O Atlético, quando tá mal, a pressão não é no Hulk. Não é no Hulk. E a do Memphis começa aquela coisa do... Ele já me convenceu, ele não me convenceu. É por conta também do valor, né? Do salário, né? E tem a questão do valor do salário e também tem a questão das premiações. Então, Isso. Inevitavelmente, a gente vai falar aqui do Memphis, porque toda hora, ó, participação em gol, tem que pagar mais tanto. Ganhou um título. Ganhou o título, vai ter que pagar mais tanto. Aí agora saiu que se ganhar o título do Campeonato Paulista, vai basicamente a premiação. Enfim, acaba virando pauta. Eu ainda passo um pano, assim, nessa questão do mata-mata. Se a gente volta Eu acho que dá pra passar Não, dá também. pra passar pelo número de assistências. Pô. Não, e até de desempenho, assim, porque a torcida do Corinthians, de fato, ficou muito irritada com os últimos jogos da equipe e o Memphis foi foco mesmo, do mata-mata, né, assim. Mas por que eu passo o pano? Primeiro porque, para mim, é muito diferente o jogador europeu experimentar o que é uma Libertadores. Isso. Então, assim, o Corinthians, ele já entra... Porque se a gente volta no passado, jogo contra o Fortaleza, Sul-Americana, que o Corinthians goleia, o Memphis, ele entra no segundo tempo, se eu não me engano, mas ele não começa jogando, ainda era o início dele no Corinthians. E o foco era salvar o time do rebaixamento. Aí vem Racing, os 2 jogos contra o Racing, ele dá assistência.
Então, o Corinthians é eliminado, mas ele dá assistência. E o vacilo é o Garro não ter dado assistência. Exatamente. Então, o foco não era ele. A gente vira a página pro ano 2025. O Corinthians que vem nessa pré-Libertadores, que é aquilo, né? É a bucha, porque a pressão é muito grande, são fases decisivas que você já fica fora. O time foi irreconhecível, de fato. Acho que o Ramon tem muito parte disso também, nos jogos contra o CB principalmente. Mas eu ainda acho que essa primeira aparição em Libertadores, para um cara que vem do futebol europeu, é outra atmosfera, é outro jogo, é o cara mais visado. Jogadas que ele consegue fazer contra times brasileiros, ele não consegue fazer contra essas equipes. Acho que ficou muito dessas tentativas dele do drible curto, de segurar muito a bola, é outra atmosfera. Então, essa primeira aparição em Libertadores, eu ainda passo um pano para o Memphis. E querendo ou não, né? A história é assim, o que ele vai fazer na decisão do Campeonato Paulista vai ditar o rumo aí dessa história, né? Dessa relação. Tem esse peso, né? É contra o maior rival, né? Exato. Tem Palmeiras e Corinthians, valendo taça. Isso já aconteceu com outros jogadores. Poxa, o Rivelino, os maiores ídolos da história do Corinthians. O Corinthians estava há 20 anos na fila, nos anos ali 50, 70. Foi até a disputa da final do Paulista de 74, Palmeiras e Corinthians. Era o título do Rivelino. 130 mil pessoas no Morumbi, ou 140, 130 mil corintianos. O Palmeiras ganhou o jogo de 1-0. A história do Rivelino acabou ali, né, no Corinthians. Ele acabou indo para o Fluminense depois daquilo. O Tevez, poxa, era ídolo do Corinthians. Lembra como o Tevez saiu depois de não ter valorizado essa relação? Saiu com a torcida chutando o carro dele, lá do Morumbi. E o Memphis, ele pode fazer o contrário, né? Conquistar um título em casa contra o Palmeiras. Olha o tamanho que isso vai ter para ele. Vai ter uma relevância significativa, só que... Então, eu estava vendo ali o número, né, de mata-mata, pontos corridos. Eu acho que os números dele são muito bons, sendo muito sincero. Eu acho números bem expressivos até. Você está vendo aí bônus em cima de bônus. A única coisa que eu repreendo assim, em relação às atuações do Memphis, eu já falei aqui várias vezes, é quando ele abre muito pela esquerda. De resto, quando ele está próximo do Yuri Alberto, eu acho que ele faz diferença no time. Então, mas essa era uma pergunta que eu até falei ali com o Bruno para puxar no debate, assim. A gente fala às vezes sobre o prime do jogador, sabe? O que você, sabe, o auge daquele jogador, o que ele vai me entregar? A gente já tem esse prime do Memphis. O que é um Memphis Prime, assim? A versão exódia dele com todas as suas partes do Yu-Gi-Oh! Prontas. Cara, a versão... Nossa, não... Vocês não pegaram referência? Referência de anime, Gente, vocês não jogaram Yu-Gi-Oh? Dragão branco dos olhos... Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dragão branco dos olhos azuis. Sei que é isso, né? O exódio, é que você vai montando... Até invadir a câmera aqui, ó, tá vendo? Você bota a mão do exódio aqui, você bota a perna do exódio e vira o exódio. Você me entendeu a minha pergunta, né? Eu entendi. Fica na eu gente acho aqui. que aquela assistência dele, por exemplo, quando ele domina a bola no peito e dá pro Yuri Alberto, foi contra quem mesmo? Santos. Aquela assistência foi contra ele. Aquela da perninha aqui? Aquela da perninha ali. Então, ali, pra mim, é uma porcentagem do que pode ser um prime do Memphis, sabe? O gol de falta contra o Atlético O gol de Paranaense. falta contra... Sabe? Aquilo é prime. Aquele gol também eu acho que é muita coisa, Aquele na verdade. da Bahia? Foi da Bahia. pancada contra o Bahia Eu também. acho que é muita eu acho coisa. que são esses, são as porcentagens de um prime que a gente pode ver do Memphis aqui. Mas como ele clareia a jogada agora contra o Palmeiras e dá assistência pro Yuri Alberto... Então, sim, também. Não, eu acho que são várias, entendeu? Eu acho que não dá para definir só no gol de falta. Exatamente. Ou São só na assistência algumas atuações, né, do Memphis, que a gente vai vendo ali aquele vislumbre, né, de um jogador que é decisivo. Só que, e aí um ponto dessa sonora dele lá para ESPN, lá, né, nos companheiros lá da Holanda, era em relação do campeonato brasileiro e tudo mais. Aí eu fiquei naquela questão, valorizando ainda mais porque ele está aqui... Claro. Ou porque ele realmente está vendo que a liga é competitiva? Acho que não foi só para fazer média ou para valorizar a presença dele. Acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem um pouco dos dois. Que mostra que ele é inteligente Sim, também, né? Exatamente. Ou seja, combo. 29 metas atingidas. 9 gols, 11 assistências. O Memphis conversou com a nossa equipe lá na Holanda. Ik vind Brazilië top 5. Ja. En puur op basis van talent, strijd
fysiek. En de omstandigheden waar je daarin speelt. Dus of het nou weer is, bijvoorbeeld na elke wedstrijd, wij moeten voor de wedstrijd wegen en na de wedstrijd op de weegschaal staan. Ik val 3 kilo af na de wedstrijd. Dus ik ben in 90 minuten raak ik 3 kilo kwijt, omdat het gewoon warm is. Ik denk dat het de aankomende jaren alleen maar groter kan worden. En je ziet ook natuurlijk altijd dat de talenten daaruit worden gepikt en dan naar Europa komen. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised en vind ik het ook gewoon bij mijn journey passen. Dat iedereen zag toen ik de overstap had gemaakt naar de Braziliaanse competitie, Corinthians, dat ze dachten wat gaat Memphis doen. Ja. Relegation zone. En binnen 2 maanden draaiden we het helemaal om. Dus uiteindelijk denk ik dat het aan de voetbalkwaliteiten ligt, dat de bondscoach dat ook wel eens een keer wil zien van dichtbij. En die keuze heeft gemaakt om naar Brazilië te komen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Elke keer als ik kom melden bij Nederlands elftal, dan heb ik een extra drang. Er zijn altijd mensen die twijfelen of die vinden dat het anders moet. Dat hoor ik elk jaar. Ik probeer gewoon elke keer als ik hier sta en op dit moment heb ik het gevoel dat ik nog steeds van waarde ben. Natuurlijk heb ik een tijdje niet erbij gezeten. Maar ja, in de tijd dat ik er niet bij heb gezeten, heb ik niet het gevoel gehad dat ik onderdoe aan wat er nu staat. Dus ja. Entrevista bem legal, então, né? Exclusiva para a ESPN lá na Holanda e que, claro, estamos todos interligados trazendo para você aqui também no Brasil. E a CBF, Fiel, mudou a data de estreia do Timão no Campeonato Brasileiro. Na noite dessa terça-feira, a entidade confirmou a alteração em relação ao jogo que a gente vai ter com o Bahia. É lá na Arena Fonte Nova, válido pela primeira rodada do Brasileirão. O Timão entraria em campo no dia 29 às 6h30. Isso seria num sábado e a data foi alterada para o dia 30, domingo, às 8 horas da noite. Então o Corinthians ganha aí mais de 24 horas de descanso. O Timão que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira. Quinta-feira está marcado a finalíssima e aí o Corinthians já quinta, sexta, sábado. No sábado já enfrentaria o Bahia fora de casa lá na Fonte Nova e a data foi alterada de sábado para domingo à noite às 8 horas. Então o Corinthians vai ter sexta e sábado aí para descansar depois da finalíssima e atuar contra o Bahia na estreia do Brasileirão no domingo. E na quarta-feira já inicia a sua estreia ali na Sul-Americana no dia 2 contra o Huracan na Neoquímica Arena. E aí, Fel, achou bom essa alteração do Brasileirão? Isso com certeza vai dar uma folguinha a mais ali, 2 dias a cada jogo para o Corinthians descansar e se preparar para essa estreia no Brasileirão e em seguida na Sul-Americana. E Ranieri que ignorou folga do Timão e foi treinar no CT Joaquim Grava. Ele tá com fome de título, tá com fome de se manter como titular dessa equipe. Ele que recuperou a titularidade, veio muito bem no final do ano passado, depois perdeu essa titularidade no início do ano e agora retomou e vencendo o titular absoluto de Ramon Dias ao lado de Carrillo e também José Martínez ali formando aquele trio de volantes ali, Garro na ponta desse losango. Ele ignorou a folga concedida, o Timão que teria folga nessa segunda e terça, na verdade tem essa folga na segunda e terça, somente Ranieri que decidiu treinar nessa terça-feira e abdicou da sua folga. Timão que volta ali a se reapresentar na quarta-feira para iniciar os preparativos para a segunda partida contra o Palmeiras. Ranieri também ele postou a seguinte frase nas suas redes sociais:
No Days Off, 100 dias de folga na tradução do inglês para o português aí. Então, Ranieri aí com sede de título, sede de se manter na titularidade e de se preparar ao máximo aí para essa reta de decisões. O Corinthians que vai enfrentar o Palmeiras nessa finalíssima, mas já tem logo a estreia no Campeonato Brasileiro, é muito importante começar bem, e já estreia na Sul-Americana e depois do fracasso da Libertadores, toda a Fiel espera por uma grande resposta agora na Sul-Americana, que vai ser o campeonato que a gente vai ter pela frente. É isso tudo no vídeo de hoje, Fiel. Então, se você gostou, já deixa o like aí que ajuda o nosso trabalho demais aqui no YouTube. E também se inscreva aí no canal e já ativa o sininho, porque vai ter sorteio de camisa assim que a gente bater os 20 mil inscritos. Estamos chegando lá. Até o próximo vídeo. Valeu!